Graça e paz, povo de Deus. Amém. Boa tarde a todos que nos acompanham também pelo nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Hoje eu recebi essa missão do nosso pastor, nosso apóstolo, né? Nosso apóstolo Raimundo Nonato, que está numa viagem missionária de supervisionar as igrejas da Argentina e do Uruguai. E ele me incumbiu dessa missão de estar aqui para compartilhar uma palavra de Deus sobre nossas vidas nessa tarde. Eu sempre falo que quando eu estou aqui agora, nesse momento, nós temos que correr contra o tempo, né? Esse culto das 17 é um negócio... Então, possa ser que eu não fale tudo, mas eu estou pedindo ao Espírito Santo que Ele organize as coisas dentro de mim para que seja passado para a igreja nessa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leandro, sou um dos pastores aqui da Ágape e sou casado com a pastora Ismênia, já estamos caminhando para 14 anos de casados. Deus é fiel e dessa união Deus nos concedeu um casal de filhos, Ana Beatriz e o Arthur, e Deus tem feito coisas tremendas em nossas vidas. E nós só temos que agradecer. Amém? E eu estou aqui, irmãos, nessa tarde também com muito temor no meu espírito. Como a pastora Maria de Fátima, eu sempre me lembro dela quando eu coloco meus pés aqui nesse lugar. Ela sempre fala que é com muito temor e tremor, né? E não tem como você subir aqui depois de praticamente um mês, né, de tantas palavras que foram liberadas aqui através da nossa pastora Maria de Jesus, nosso pastor Nonato, né, que Deus deu essa direção desses 21 dias de jejum para essa busca por Deus, para nós sermos mais intensos nessa busca. E no domingo retrasado nós tivemos aqui, né, o pastor Mike, que nos direcionou a sermos mais intensos ainda na oração, né, nesse lugar secreto. E nessa tarde, irmãos, eu quero trazer uma palavra também para o meu e para o seu coração. Essa mensagem Deus ele me deu no período ali da pandemia, e Deus colocou um peso muito grande para me trazer isso para a igreja. E se você estiver anotando aí na sua agenda, no seu celular, se você quiser colocar um título para essa mensagem, você pode colocar aí: para onde a sua fome levará você? Para onde a sua fome levará você? E nesses 21 dias de oração, um dos textos que Deus, quando eu estava no meu devocional, no livro de Eclesiastes, Deus ele me falou algo que eu tenho caminhado esses dias tanto com essa frase no meu coração. E uma das coisas que Deus me falou nesse período desses 21 dias é que, meu filho, não tenha pressa de sair da minha presença. Não te apresses em sair da minha presença. E quando Deus ele me deu essa mensagem ali naquele período da pandemia, eu estava lendo um livro chamado Os Caçadores de Deus. Para quem gosta de caçar, vai me entender um pouco. Que tem toda uma programação, ferramentas, né, para você caçar. E quando eu estava lendo esse livro, Os Caçadores de Deus, Deus ele me fez uma pergunta muito simples.
E quando Deus ele faz perguntas para nós, não é porque Ele não saiba das respostas. Deus ele faz perguntas para nós, porque Ele quer extrair de nós algo novo. Algo que nem mesmo nós conhecíamos que estava dentro de nós. Por isso Deus, em alguns momentos da nossa vida, Deus vai fazer perguntas para mim e para você. E nós precisamos estar atentos a isso. Não queira mais dar justificativas para Deus nesse tempo. Não é mais tempo de nós darmos desculpas para Deus, igreja. Já chega. Pois o Senhor, Ele não tem prazer em quem anda dando desculpas para Ele. E principalmente nesse tempo onde nós estamos presenciando tantas coisas erradas. Tantas coisas nos noticiários que muitas vezes chega a nos tirar do foco, chega a nos tirar do propósito. Muitas pessoas elas têm desistido da sua caminhada na fé em Jesus por conta de notícias que elas estão ouvindo nesse tempo. E nós não podemos parar. E eu acredito e tenho convicção dentro do meu coração, e creio, igreja, que Deus, Ele está nos chamando, Ele está querendo nos impulsionar, nesse tempo, ainda mais, a conhecer o coração dEle. Deus está chamando a sua igreja para ela conhecer o coração dEle de verdade. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Deus, Ele quer que a gente suba mais alguns degraus, irmãos. Possa ser que você, na sua caminhada, você ficou estagnado em algum degrau. Quando eu estava escrevendo sobre isso, Deus me trouxe a memória Jacó. Depois que ele lutou com o anjo de Deus, aí ali nós vamos ver em alguns momentos, né? Aquele cara, ele teve uma visão do céu, uma escada. Anjo descia e anjo subia. Escada, irmãos, escada tem o quê? Degraus. E nessa tarde, Deus ele está nos chamando, porque Ele quer te impulsionar a subir mais alguns degraus daqui para frente. Portanto, possa ser que você tenha paralisado em algum degrau. Possa ser que você tenha tido dificuldades na sua caminhada. E Deus, Ele está nos impulsionando nesse tempo. Irmãos, quantas palavras nós já foram liberadas aqui desse lugar. Quantas palavras, quantas profecias já foram liberadas aqui desse altar. Deus, Ele está impulsionando a sua igreja a subir mais alguns degraus. Para alguns isso está parecendo que possa ser que seja impossível nesse tempo. E quando eu estava lendo algumas páginas desse livro, essa pergunta ela começou a borbulhar dentro de mim. Você me quer? Deus ele falou para mim, filho, Ele não disse, você ainda me quer? Ele disse, você me quer? E Deus está falando para nós nessa tarde. Vocês me querem? O lugar onde você está, aquilo que você tem se alimentado, não é o suficiente para te levar para onde Deus quer que você vá. Daqui para frente você precisa aumentar o nível. Você precisa ser mais intenso nas Escrituras, você precisa ser mais intenso na sua busca por Jesus, no seu lugar secreto. Mateus 6,6, como o nosso pastor falou aqui, que ficou memorizado na nossa mente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Existe esse lugar que Deus quer que a gente entre. Porque aquilo que é bom, possa ser que tenha se tornado inimigo do que é melhor. Aquilo que é bom, que você acha que está sendo bom, possa ser que isso tenha te paralisado e Deus quer te levar para o que é melhor. Um dia um jovem chegou para Jesus e disse, bom mestre. Jesus olhou para ele e disse, bom,
Bom é meu Pai. Se você descobrir o meu Pai, vocês vão saber o que é melhor. Nem sempre o que é bom vai te levar para aquilo que é melhor. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você, e Ele está falando isso nessa tarde. Vocês me querem? Vocês me querem? Porque nesse tempo, Igreja Nova Aliança, você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, nesse tempo, aquilo que você está se alimentando, aquilo que você está ingerindo dentro de você, vai determinar aonde você vai estar. Aquilo que você está se alimentando, aquilo que você está ouvindo, quem você está ouvindo nesse tempo, do que você está se alimentando nesse tempo, vai determinar com quem você está andando nesse tempo, vai determinar aonde você vai estar daqui para frente. Vocês me querem? E isso fala de comida, igreja, isso fala de alimento. Eu costumo falar para os meus discípulos na célula que se eu dependesse apenas do culto de domingo e na célula na quarta-feira, eu já estava morto espiritualmente. Para esse tempo é muito pouco, irmãos. É muito pouco. Esse mundo, ele quer nos engolir. Esse mundo, ele quer nos destruir. Então nós precisamos aumentar o nível. E quando nós vemos nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler a Bíblia, viu, irmãos? Não se preocupe não. Quando nós vemos nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, no capítulo 3, que é um texto que já é bastante conhecido e batido pela igreja, e aqui relata, né, a queda de Adão e Eva, como uma pessoa com fome, ela é capaz, o que ela é capaz de fazer, uma pessoa com fome. Uma pessoa com fome, irmãos, ela é capaz de comer qualquer coisa que derem para ela. Mas esse texto de Gênesis 3, Deus, ele nos mostra, Deus ali dando um comando para Adão e Eva. Dessa fruta, dessa árvore, vocês não toquem, não comam. Porque se vocês comerem dessa fruta, ela vai te levar para um lugar que eu não quero que vocês vão. E o que foi que aconteceu, irmãos? Eles comeram. Esse texto também, ele nos mostra o que uma pessoa com fome, ela pode ser seduzida por um alimento que Deus não mandou ela degustar. O que você tem se alimentado nesse tempo? Quem você está ouvindo? E aqui se a gente for falar de Instagram e Facebook, TikTok, do que você tem se alimentado quando você não está aqui na igreja, quando você não está numa célula, quando você não está com a sua família, quando você está sozinho, do que você está se alimentando? O que nós estamos comendo nesse tempo? E eu gostaria de usar um texto do livro de Ruth como uma ilustração daquilo que Deus foi me mostrando nesse período da pandemia, lá no livro de Ruth, capítulo 1. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir aí. Livro de Ruth, capítulo 1. Se você for rápido de endereço aí, amém. Capítulo 1 do livro de Ruth fala: Ora, e sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa, Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos, e eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe,
e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra Rute. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram. E a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras, para que pudessem retornar à terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Até aqui. Quando eu li esse capítulo 1 do livro de Ruth, eu fiquei impressionado, irmãos, com essa história dessa família de Elimeleque. E muitas coisas ali Deus foi me mostrando, e quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, quando a gente vê o livro de Gênesis, nós vamos ver a saga de um Deus todo-poderoso, sempre buscando cuidar do seu povo. Nós vamos ver desde Gênesis, Deus sempre buscando nos dar uma nova oportunidade. Foi assim na libertação do seu povo no Egito. Deus resgatando o seu povo da escravidão e conduzindo eles para um destino. E quando nós vemos esse livro de Ruth, nós vamos ver que esse livro de Ruth, ele fica entre os livros de Juízes e o livro de 1 Samuel. Que no livro de 1 Samuel inicia quando Deus vai começar a levantar reis, mas antes dele levantar reis, ele levanta um profeta chamado Samuel. E quando a gente vê, né, as Escrituras e vemos esse livro de Juízes, nós vamos ver homens que faziam o que era mal aos olhos de Deus. Nós vamos ver homens sempre ali numa sequência, sempre fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E quando isso acontece, igreja, num determinado lugar específico, quando o homem faz só apenas aquilo que eles querem, a terra começa a sofrer e o seu povo começa a perecer. A gente vê nesse livro de Juízes sempre homens tomando decisões que eles achavam que era bom para aquele lugar. Eles não consultavam a Deus. E quando isso acontece, irmãos, a terra sofre, as pessoas perecem. Quando o homem faz só aquilo que ele quer, a terra começa a sofrer. Isso faz sentido para nós nesse tempo que nós estamos vendo tantas coisas erradas acontecendo. Faz sentido para nós tudo isso que está acontecendo na nação, tudo isso que está acontecendo nas nações, faz sentido, igreja, para nós. Homens que estão agindo com base no seu ego, eles não consultam a Deus em nada. E aqui eu vou tomar até um cuidado aqui com algumas palavras que eu vou falar, para que isso não saia do ar. Mas faz sentido, igreja, para nós esse tempo. Homens que estão fazendo apenas aquilo que eles acham que é certo aos seus olhos, e não certo aos olhos de Deus, não seguem o princípio de Deus. E o mais incrível, quando eu estava meditando sobre esse capítulo 1 do livro de Ruth, é que o último versículo do capítulo 21 do livro de Juízes, a Bíblia fala que naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia ser bom aos seus olhos e não bom aos olhos de Deus. Quando isso acontece, igreja, num determinado lugar, as pessoas vão sofrer, as pessoas vão passar fome, elas vão começar a morrer. Quando homens fazem apenas aquilo que eles querem, a terra sofre. Por conta de juízes que estão julgando mal a terra. A Bíblia fala que existia uma fome naquele lugar. A família de Elimeleque, a Bíblia fala que eles eram de Belém. Belém significa um lugar que tem pão. É um lugar onde tem pão. É um lugar onde tem provisão.
mas por conta dos juízes que estavam governando mal, houve muita fome na terra. E isso afetou, né, todos que estavam ali inseridos naquele lugar, naquele determinado momento específico. Esse cenário que Elimeleque viu, presenciou, fez com que ele tomasse uma decisão que mudaria completamente a história da sua família. E nesse período de pandemia, quando eu estava escrevendo, Deus me dando essa mensagem, né, um tempo difícil. E Deus, Ele me mostrou em 3 situações. Leandro, você vai lidar com 3 tipos de pessoas, vão vir muitas pessoas. Mas você vai lidar com 3 tipos de pessoas nesse tempo. E o primeiro tipo de pessoa que Deus, Ele me mostrou, é a pessoa incrédula. A pessoa incrédula, irmãos, é aquela pessoa que Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está fazendo um milagre na vida dela e da sua família, mas ela está tão cega espiritualmente que ela não consegue enxergar o mover, o agir de Deus na sua vida. Ela está incrédula. Ela não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E o segundo tipo de pessoa que Deus me mostrou, é a pessoa ingrata. A pessoa ingrata, irmãos, aqui eu até brinquei hoje pela manhã, para nós que somos, né, líderes, pastores, que lidamos com tantas ovelhas, né? Deus, Ele me fez eu presenciar uma situação. A pessoa ingrata, irmãos, é aquela pessoa que possa ser que você tenha investido na vida dessa pessoa, possa ser que você tenha gastado tempo, tenha investido recursos financeiros na vida dessa pessoa, mas não espere nada dela. Pessoa ingrata. E o terceiro tipo de pessoa que eu presenciei são pessoas que estão dando ouvidos a pessoas que estão mais arrebentados do que ela. Pessoas que estão mais arrebentados do que ela financeiramente, no casamento. Pessoas que estão dando ouvidos a coach, no YouTube. E essas pessoas, elas estão sendo aconselhadas por essas pessoas que estão mais arrebentadas do que elas, e elas estão tomando decisões através dos conselhos dessas pessoas. Faz sentido, igreja, isso? Faz sentido para nós? Esse exato momento que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que essa família era de Belém. Belém significa a casa do pão. O pão, o lugar onde tem pão. É onde tem pão. E nessa história, esse homem chamado Elimeleque, ele tomou uma decisão em cima das circunstâncias, em cima das dificuldades que estavam à sua volta. Esse homem, ele tomou uma decisão que, por conta das situações que estavam à sua volta, ele não consultou a Deus. Eles tinham o que comer. Ele não quis enfrentar as dificuldades que estavam na sua volta. E por conta dessa decisão de sair de Belém e ir para Moabe, mudou completamente a história dessa família. Eles foram para Moabe, igreja. Moabe significa morte. Moabe significa morte do casamento. Moabe significa morte dos filhos. O que eu quero trazer para a igreja nessa tarde é que alguns de vós têm pensado em sair de Belém e ir para Moabe. Alguns de vocês que estão aqui têm pensado em sair do lugar onde Deus plantou você
Você não quer enfrentar essa situação que você está passando nesse momento. E Deus está falando nessa tarde, você precisa ficar e enfrentar esses problemas. Quantos podem dizer amém? Ninguém quer enfrentar problema, né? Por conta das dificuldades que Elimeleque estava presenciando, ele tomou essa decisão de sair de Belém. E essa decisão, ela mudou completamente a vida dessa família. Igreja Nova Aliança, em Moabe não tem pão, em Moabe tem tristeza, em Moabe não tem alegria divina, em Moabe tem intrigas, em Moabe tem inveja, em Moabe tem choro, em Moabe tem morte, em Moabe você não sonha. Moabe é um lugar cruel. Moabe pode furtar os seus filhos e sepultar eles antes do tempo. Moabe separará você do seu cônjuge. Moabe roubará toda a sua força, toda a sua vitalidade que você tem hoje. Se você estiver pensando em sair desse lugar onde Deus colocou você, Moabe pode matar você. Deus não quer que você saia, Deus não quer que você saia desse lugar. Deus não quer que você abra mão desse negócio que você está aí, tanto pretendendo realizar. Deus não quer que você desista do seu casamento. Mas Deus, Ele está nos chamando nessa tarde, porque Ele quer nos impulsionar a subir mais alguns degraus. E isso vai depender muito esforço de mim e de você. E o que eu quero dizer para você, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como é que está a minha casa, você não sabe como é que está a minha empresa, você não sabe como é que estão os meus filhos, você não sabe como é que está a minha vida. Mas eu quero dizer para você, da parte de Deus, nessa tarde, fique e lute. Fique e lute. Não desista, não saia do lugar onde Deus colocou você. Você precisa enfrentar essa situação. Fique e lute. Mas você sabe como eu sei que eu estou em Moabe? Vocês sabem quando eu sei que eu estou em Moabe? É quando eu vejo a célula do pastor Gerson crescendo e eu não me alegro com ele. Quando você não se alegra com uma conquista de uma pessoa, de um irmão, você não se alegra, você não celebra junto com essa pessoa, você está com um sentimento de Moabe. Vocês sabem quando eu sei que eu estou em Moabe? É quando eu vejo o meu pastor, ele dando mais atenção para as pessoas que estão chegando agora. Rapaz, o pastor ele nem me chama mais para comer um churrasco, comer uma picanha, só dá atenção para aqueles novatos. Eu estou em Moabe. Vocês sabem quando eu sei que eu estou em Moabe? Irmãos, a pessoa ela visita 10 células. Ela vai numa célula, vai em outra, e ela não encontra pão. Será se em todas as células não tem pão? Será se todos os lugares é que tem um defeito? Será se ela não olhou para dentro dela? Ela está agindo com as características de uma pessoa que está em Moabe. Eu quero dizer para a igreja Nova Aliança Ágape nessa tarde, Deus tem te dado pão aqui nesse lugar, Deus tem te dado pão aqui nesse lugar, Deus tem entregado pão aqui nesse lugar. O que você tem feito com esse alimento que Deus tem liberado aqui desse lugar?
O que você tem feito do seu tempo com esse alimento que Deus tem derramado dentro de você, aqui desse lugar? O que você tem feito, igreja? O que você tem feito? Como eu falei para vocês, quando eu lembro dessa frase que Deus me falou, não te apresses em sair da minha presença. Às vezes me dá vontade de largar tudo. Eu estou lá no escritório trabalhando e de repente o Espírito Santo começa a interagir e me dá vontade de largar aqueles papel tudo. Não te apresses em sair da minha presença, Leandro. Deus tem te dado pão aqui nesse lugar. Você tem sido servido aqui desse lugar com pão fresco. O meu filho Arthur, ele é uma criança, fez 3 anos agora, e todas as vezes, igreja, que ele está com fome, ele vem chorando, e quando ele não vem para mim, ele vem para a mãe dele, e eu já sei que ele está com fome, e eu dou comida para ele, eu dou pão, eu dou alimento. O que você tem comido, igreja? Do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado quando você não está aqui na igreja? Quando você está sozinho, do que você tem se alimentado, igreja? Porque aquilo que você come vai determinar o que você vai exalar 24 horas, todos os dias. Não é só apenas aqui no culto, mas você precisa exalar aquilo que você tem recebido aqui nesse lugar. Deus quer aumentar o nível da igreja. Deus, Ele quer nos levar para um lugar mais alto. Não tenha medo, não tenha medo. Ele quer que você suba mais alguns degraus, não tenha medo. Então saia de Moabe e volte para Belém. Mas vocês sabem qual é o nosso maior problema da igreja? É que nós não estamos famintos da forma que Deus deseja, da forma que Ele quer. Nós vemos aqui para o culto, nós vemos aqui para a igreja, nós adoramos, batemos palma, mas quando a gente sai por aquela porta, irmãos, parece que vem tudo de novo. A gente não deixa esse negócio para trás. Os pensamentos começam a voltar novamente. Pensamentos negativos. Nós não estamos famintos da forma que Deus deseja. Temos permitido que as coisas desse tempo, elas preencham as nossas vidas e saciem a nossa fome. Nós temos permitido as coisas desse mundo, elas estão preenchendo a nossa vida e saciando a nossa fome. Elas estão preenchendo o espaço que é de Deus, é só de Deus. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O nosso pastor Raimundo Nonato, ele falou que o nosso tempo, ele é o nosso melhor amigo. Ele precisa ser o nosso melhor amigo. Ele tem que ser o nosso melhor amigo. Não coloque Deus em segundo plano na sua vida. Não coloque Deus em segundo plano na sua vida. Porque daqui para frente, igreja, não importa o quanto você sabe das Escrituras ou o que você conhece sobre ela. Daqui para frente não importa o quanto você sabe da Bíblia ou o que você conhece sobre ela. A pergunta é: você o conhece? Você o conhece de verdade? Você o conhece? E a minha oração nessa tarde é que Deus, Ele desperte dentro de mim e de você aquela antiga fome que um dia você perdeu. A minha oração nessa tarde é que Deus desperte você desse sono e traga você para o lugar que Deus sempre sonhou. Vocês me querem? Vocês me querem? Um homem que tem uma experiência com Deus, ele nunca ficará
à mercê de quem só tem argumentos. Um homem que tem uma experiência com Deus, ele nunca ficará à mercê de quem só tem argumentos. O maior exemplo disso, irmãos, está lá em João, no capítulo 9, verso 25. Jesus curando um cego. E quando Jesus curou esse cego, igreja, uns caras, uns religiosos chegaram próximo desse cego que estava curado e começaram a questionar ele. Rapaz, será que tu era cego mesmo? Rapaz, começaram a gerar dúvidas sobre a vida desse homem. E esse cego, ele teve uma experiência com Jesus. E a Bíblia fala lá em João, capítulo 9, verso 25, o cego falando para esses caras chatos: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. As pessoas, elas têm vindo às igrejas para descobrir muito de homens e pouco de Deus. As pessoas têm vindo às igrejas para descobrir muito de homens. E onde é que está Deus? Tem irmãos que quando chega ali na porta, quando ele vê que não é o pastor Nonato, tomara que ele não esteja assistindo. Ah, não é o pastor Nonato, já vamos embora. Mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele está restaurando a sensibilidade da sua magnífica presença em nossas vidas e em nossas igrejas. Esse é o tempo. Aleluia! Deus está restaurando isso dentro da sua igreja, irmãos. Da sua magnífica presença em nossas vidas e em nossas igrejas. Vocês me querem. Vocês me querem. Das pessoas passarem ali fora e elas já serem tocadas pela presença de Deus. Das pessoas passarem ali fora, irmãos, e elas já serem tocadas pela fome de Deus que está aqui dentro desse lugar. Eu me recordo da conferência de missões que a gente realizou aqui. A gente estava ali ajudando na recepção, e quando a conferência começou, um rapaz passou ali fora e parou no meio da rua, e ele começou a chorar. E aí ele veio, ele entrou e falou com os meninos que estavam na recepção, e ele chorando, eu quero voltar para Jesus, quero voltar para Jesus. E os meninos me chamaram: Leandro, ele quer voltar para Jesus, ele quer reconciliar. E ali a gente orou. Ele estava passando ali fora. A fome que está aqui dentro precisa gerar fome de quem está ali fora. A fome que está aqui dentro precisa gerar fome de quem está ali fora, na sua casa, na sua família. Eu estou falando isso nessa tarde com muito temor no meu espírito para a igreja. Com muito temor. Essa fome que está aqui dentro, ela precisa também gerar fome lá fora. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja na sua casa. Precisa gerar fome. Esse desejo por Jesus também. A Bíblia fala lá em Mateus 5, 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vocês me querem. Existe um cara na Bíblia chamado Daniel, o profeta Daniel. E a Bíblia fala lá no capítulo 6, nos mostra a vida desse cara chamado Daniel, o profeta Daniel. A Bíblia fala que esse homem, ele ia para sua casa, ele entrava no quarto, ele abria a janela em direção a Jerusalém, e ele dobrava os seus joelhos, e ele
3 vezes por dia ele se alimentava de Deus, ele se alimentava de Deus, ele se alimentava de Deus. E quando chega o momento de colocar ele na cova dos leões, igreja, Daniel não estava cheirando a carne. Você não pegou. Daniel estava exalando o bom perfume de Cristo. Ele não estava cheirando a carne. Ele não estava cheirando a carne, ele estava exalando o bom perfume de Cristo. Tem pessoas que estão aqui dentro e elas exalam o cheiro da carne. E Deus está nos despertando nessa tarde, início de noite. Deus, Ele quer nos impulsionar para avançar para o centro da sua vontade. Não tenha medo. Daniel se alimentava de Deus. Ele se alimentava de Deus. Em 1 Pedro 5:8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando uma carne. Buscando uma carne. Do que você tem se alimentado nesse tempo? Do que você está se alimentando nesse tempo? Quem você está ouvindo? O que está fazendo com que você passe mais tempo? Do que você está se alimentando? E eu quero dizer para você nessa tarde, nessa início de noite, se você se alimentar de Deus de verdade, Deus nunca vai deixar o leão comer você. Se você se alimentar de Deus de verdade, Deus nunca vai deixar o leão comer você. Vocês me querem? O mais incrível que eu acho dessa história da família de Elimeleque é que quando a sua esposa, agora, ela é uma mulher viúva, quando ela ouve falar que tem pão no lugar que eles tinham saído, quando ela começa a ouvir que lá em Belém tem pão, ela quer ir embora de Moabe. E o verso 21 do capítulo 1 mostra todo o sentimento, mostra toda a tristeza de Noemi. Agora viúva. E ela diz: cheia eu parti, e vazia eu estou voltando para Belém. Eles tinham o que comer, irmãos. Agora ela está viúva, ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. E ela está retornando para Belém. O que eu quero dizer para você nessa noite, não importa o lugar onde você parou. Não importa o lugar onde você parou, não importa como você saiu. O que importa é que Deus, Ele quer você de volta. Ele quer você de volta, Ele quer você nos braços dEle, Ele quer você no centro da vontade dEle. Não importa aonde você está, o que importa é o que Deus vai fazer se você voltar. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde Deus vai te levar. Se você obedecer nessa noite, Deus quer mudar a sua rota. Deus quer mudar a sua rota. E Ele está nos chamando para isso. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos.